Meu nome é Penélope de Carvalho e estamos lendo o livro Viver Sem Tensão, do autor Joseph Murphy. Comentário sobre o capítulo 29 do livro de Jó. Versículo 1. Jó, continuando a sua parábola, disse, versículo 2, quem me dera ser como fui nos meses antigos, como nos dias em que Deus me guardava. Versículo 3. Quando a sua lâmpada luzia sobre a minha cabeça e quando eu, guiado pela sua luz, caminhava entre as trevas. Versículo 4. Como fui nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus habitava a minha casa. Versículo 5. Quando o Onipotente estava comigo e os meus filhos em volta de mim. Versículo 6. Quando eu lavava os meus pés em leite e a pedra derramava para mim arroios de azeite. O segredo de que fala Jó é a alegria. Você pode capturar a sua juventude atiçando o dom de Deus dentro de você. Cada vez que reconhece o espírito interior como o Senhor onipotente e rejeita o poder das falsas crenças do mundo, você está atiçando o dom de Deus dentro de si. Você então pode sentir o Deus milagroso, salutar, renovador, sempre vivo, movendo-se pela sua mente e seu corpo. Sinta e saiba que Deus o está inspirando, rejuvenescendo e fortalecendo. Continuando a afirmar essas verdades do ponto de vista do ser infinito, você ficará recarregando e revitalizando espiritual, mental e fisicamente. Você pode borbulhar de entusiasmo e alegria, como nos dias de sua juventude, pelo simples motivo de poder sempre recapturar o estado alegre, mental e emocionalmente. A lâmpada que brilha sobre a sua cabeça é a inteligência divina que lhe revela tudo o que você precisa saber e lhe permite afirmar a presença do seu bem, a despeito das aparências. Onde há falta, você vê a fartura, pois a luz está em sua mente e você está aqui para deixar que essa luz brilhe através de você em todos os seus empreendimentos. Onde há tristeza, você vê a alegria. Onde há o caos e desordem, você mentalmente pode ver, saber e intuitivamente perceber a ordem de Deus que reina soberana. Se a sugestão de impotência ou outros pensamentos inibidores lhe vem à mente, você olha para cima e além, para a solução divina, sabendo que o poder milagroso está trabalhando agora, levando-o para o lugar em que está a sua visão. O intelecto pode não descobrir a solução, mas a percepção da inteligência criadora é a luz que você levanta. Essa luz é sempre uma lâmpada para os seus pés e um guia nas trevas. Sua lâmpada é a sabedoria de Deus, que unge o seu intelecto, iluminando todos os lugares escuros da sua mente, revelando-lhe o plano perfeito e mostrando-lhe o caminho a tomar. Você caminha à luz dele, porque sabe que a aurora virá e as sombras fugirão. Versículo 14. Revesti-me de justiça e a equidade serviu-me de vestido e de diadema. No versículo 14, você está sempre julgando. A sua equidade é o seu pensamento, sua decisão, a sua conclusão. Você escolhe aquilo que é nobre, lindo e como Deus. Então, a sua equidade é verdadeira. Há sempre uma reação automática da lei de nosso subconsciente à decisão consciente. A sua equidade deve ser como o vestido ou a verdade. O diadema é perceber a beleza, ordem, simetria e proporção onde estiver o problema ou dificuldade. Se o seu pai estiver doente e você o vir enfermo e esperar que ele melhore, terá julgado errado. Se você vir a presença de Deus no lugar em que ele está, souber que a presença salutar está agora saturando e penetrando todos os átomos do seu ser e que a paz de Deus flui por sua mente e seu corpo, o seu julgamento é um vestido e um diadema.
O seu julgamento é verdadeiro e, continuando a sentir essa atmosfera mental e espiritual de saúde, paz e perfeição para o seu pai, você o está vendo como ele devia ser, radiante, feliz e livre. Você se reveste de justiça quando pensa certo, sente certo, age certo e tem o relacionamento certo com Deus. Você põe o vestido ou roupa da justiça quando afirma que a ordem divina e a ação divina certa estão operando, pois a ordem é a primeira lei do céu. Galvanize-se para sentir que você é um com o seu desejo e firme-se nessa convicção. Você está agora revestido de justiça e a sua equidade é como um vestido e um diadema. É maravilhoso. Versículo 15. Fui o olho do cego e o pé do coxo. Você está cego, em linguagem bíblica, quando diz que não pode resolver o seu problema ou que não há solução para o seu dilema. A sua percepção espiritual lhe permite saber que o seu consciente modificado muda as condições e circunstâncias e que não importa qual o problema ou dificuldade, você pode visualizar e contemplar a solução e ver como deseja que ela seja. Continuando nesse ambiente mental, aparece a aurora e as sombras fogem. A inteligência divina brilha através de você, guiando-o e revelando-lhe o plano perfeito. Você está coxo se tem medo de se adiantar para o seu objetivo. Muita gente vacila, para e recua quando se defronta com obstáculos e reveses. Pé significa a compreensão, e você se torna o pé do coxo quando se planta firmemente na rocha da verdade, sabendo que o que você aceita em sua mente deve vir a acontecer. Permaneça sobre a rocha e recuse-se a se mover ou se assustar. A sua posição é inatacável e a vitória é certa, pois segundo a sua fé, a aceitação mental lhe será feito. A inteligência criadora dentro de você é a luz que ilumina todo homem que nasce no mundo. Essa luz em sua mente determina aquilo que você vê, e você está sempre vendo tremendas potencialidades para si e para os outros. Comentário sobre o capítulo 31 do livro de Jó. Versículo 1. Fiz pacto com os meus olhos de nem sequer pensar numa virgem. Versículo 2. Por que comunicação teria comigo Deus lá de cima, ou que parte me daria o onipotente da sua celestial herança? Versículo 3. Porventura não está estabelecida a maldição para o malvado e o infortúnio para os que praticam a injustiça? Versículo 4. Porventura não considera ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Versículo 5. Se caminhei na vaidade e se o meu pé se apressou para o engano? Versículo 6. Pese-me, Deus, em sua balança justa e conheça a minha integridade. Jó continua confuso quanto às causas de todos os males e circunstâncias. É uma lição realmente dura que Jó tem de aprender. Ele ainda não sabe que sua mente subconsciente não respeita as pessoas. E se ele se deita no leito de sua mente e se une mentalmente e emocionalmente com pensamentos malévolos e conceitos destruidores, conceberá uma prole perversa. Jó deve morrer para o velho conceito da árvore do bem e do mal, dois poderes ou dualidade, e passar a conhecer o poder único que pela lei se manifesta na imagem e semelhança daquilo que é ali plantado pela mente consciente, não esclarecida. Versículo 9. Se o meu coração foi seduzido por causa de uma mulher, e se armei traições à porta do meu amigo. Os erros de Jó, em última análise, não se deveram a impropriedades exteriores, e sim a uma ignorância íntima da fonte de sua integridade, Deus. Ele ainda não via a verdade, pois Jó deve morrer psicologicamente, chegando a um ponto na consciência em que a mente consciente cessa de ser ativa na gaiola da simples opinião e preocupação e fica sossegada em Deus e receptiva à sua sabedoria. Jó deve aprender a deixar que sua inteligência infinita dirija, oriente e domine a sua vida. Versículo 19. Se vi perecer um homem porque não tinha com o que se vestir, e o pobre que não tinha com o que se cobrir. Versículo 20.
Se os seus membros me não abençoaram e não se aqueceu com a lã de minhas ovelhas. Jó pode ter aquecido os necessitados em sua vizinhança geográfica com a lã de suas ovelhas, mas ele, psicologicamente e espiritualmente, não conseguiu aquecer seus ideais e desejos num feliz estado de espírito. Essas pobres ideias, de fato, foram deixadas gelando por falta de calor da lã de suas ovelhas, estados de espírito de alegria e expectativa do melhor. Ele revelou-me um mau pastor do seu rebanho, estados de espírito e sentimentos. Diz Jó que sempre vestiu os nus e vestiu os pobres. Você ouvirá sempre essas palavras conhecidas de gente em toda parte, como: sempre dei aos pobres, fiz caridade, vou sempre à igreja, fui bom para as pessoas, etc. Você deve lembrar-se que eles se esqueceram de vestir os seus desejos, ideais e as aspirações do seu coração. Deixaram de dar atenção, amor e dedicação aos valores espirituais da vida, ou deixaram de adorar o Deus único e verdadeiro. Muitas pessoas boas são boas no sentido de contribuírem para a sociedade e levarem uma vida boa e respeitável do ponto de vista mundano, mas seu relacionamento com Deus pode ser muito frio, assim como viver num medo constante de reveses do castigo de Deus por pecados cometidos, ou alimentar temores, invejas e ódios secretos. Você deve adorar, amar e dar vida às qualidades, atributos e aspecto de Deus. Os órfãos e viúvas estão dentro de você, porque não serviu de pai nem de mãe aos sonhos queridos do seu coração, nem fez um lar mental para os seus impulsos e aspirações mais íntimos. Versículo 24. Se eu julguei que o ouro era a minha força, e se eu disse ao ouro mais puro, tu és a minha confiança, Jó deveria ter depositado sua esperança no ouro da sabedoria em vez do ouro do intelecto. Versículo 27. E o meu coração se deixou enganar em oculto, e beijei a minha mão com a minha boca. Jó não devia ter beijado a mão no orgulho da vaidade, mas devia ter beijado ou se unido mentalmente com o seu desejo de saúde perfeita. A esse respeito, ler o Salmo 2, versículo 12. Beijai o filho, tornar-se um com o ideal, para que não se ire e não pereçais fora do caminho, quando daqui a pouco se incendiar a sua indignação. Bem-aventurados todos os que se acolhem a ele. Versículo 40. Ele me produz cardos em lugar de trigo e espinhos em lugar de cevada. Findaram as palavras de Jó. As palavras de Jó, o homem que é servo, findaram. O velho de opiniões, que às vezes só vê através de um vidro escuro, deve dar lugar a um novo Jó, que fala no capítulo 32, por meio de Eliú, que significa o teu Deus que existe. Comentários sobre o capítulo 32 do livro de Jó. Versículo 1. Por fim, esses três homens cessaram de responder a Jó porque se tinha por justo. Versículo 2. Mas Eliú, filho de Baraquel, de Bus, da família de Ram, irou-se, encheu-se de indignação e irritou-se contra Jó, porque este dizia que era justo diante de Deus. Versículo 3. Irritou-se também contra os seus amigos por não terem achado resposta conveniente, senão que somente tinham condenado Jó. Findaram as palavras de Jó. Por meio do estágio de consciência designado pelo nome ou termo de Eliú, Jó volta a si, encontra sua integridade e unidade com Deus e acende a sua ira contra o velho Jó que persistia no hábito de justificar e racionalizar o seu estado em vez de buscar a presença salutar infinita dentro de si. Expresso psicologicamente quando a mente consciente, Jó, argumentando e se compadecendo de si, adormece. Eliú, o sentido de ser um com Deus, desperta. O nome Eliú significa o reconhecimento pelo homem de que o seu ser superior, o eu sou, é Deus. E quando você diz eu sou, está verdadeiramente proclamando a presença e poder de Deus como a sua realidade interior.
Versículo 7. Quando eu esperava que falasse a idade mais madura e que os muitos anos ensinassem a sabedoria. Versículo 8. Mas pelo que vejo, o Espírito está no homem, e a inspiração do Onipotente é que dá a inteligência. Versículo 9. Não são os sábios ou os de muita idade, nem os anciãos os que julgam o que é justo. Não se aprende com a experiência necessariamente, e, portanto, a simples idade avançada nem sempre denota a sabedoria. Enquanto você deixar de dar atenção a Deus e sua sabedoria, estará rezando mal. O julgamento citado no versículo 9 é o seu conceito mental, sua convicção, sua imagem de si que você leva para o próprio consciente e as impressões e percepções que compreendem o seu estado de consciência sempre se refletem na tela do espaço. Quando você não sabe que o seu consciente é o fator causador de tudo que acontece em sua experiência, não tem compreensão, tenha você 90 anos ou 9 anos cronologicamente. Versículo 18. Porque estou cheio de razões e me aperta o espírito do meu peito. Versículo 19. Eis que o meu peito é como o vinho sem respiradouro, o qual faz estourar as vasilhas novas. O vinho citado é a sabedoria de Deus que ilumina o intelecto e faz você louvar e exaltar a Deus no seu meio. Esse vinho é a sua nova interpretação da vida, pela qual você se entusiasma e fica exultante e intoxicado com Deus. Você está borbulhando com um entusiasmo alegre, preso de um frenesi divino, uma espécie de assombro místico, maravilha de tudo. O estado de consciência de Eliú só quer saber de Deus e sua onipotência. Portanto, Eliú está prestes a estourar como vasilhas novas e dar vaza ao amor e liberdade. Versículo 21. Não farei aceitação de pessoa e não usarei de lisonjas com o homem. Muitas vezes, em transe mediúnico e psíquico, você deixa de entrar em contato com a verdadeira fonte de sabedoria e muitas vezes é iludido pela lisonja e falsidade. Eu sou, ou Deus, não usa de lisonjas com o homem. Eu vou ficando por aqui porque ainda tem muitas páginas sobre neste capítulo, né? Então vai ficar muito grande, muito longo esse áudio. Então, até o próximo. Tchau, tchau.